Romanos capítulo 14, versos 1 a 12. A tolerância para com os fracos na fé. Diz assim a palavra do Senhor: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio, para que o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come. Quem dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, e ressurgiu, para que ser Senhor de todos, mortos e vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Irmãos, já parece estar bastante claro para nós como Paulo aqui, ele é bastante prático nas suas colocações. Durante a primeira parte, em toda a primeira parte da carta aos Romanos, ele vem desenvolvendo teologia, apresentando aquilo que na teologia os estudiosos chamam de um tratado teológico acerca da salvação. É assim que a carta de Romanos é vista, entendida e estudada, como um verdadeiro tratado teológico. Doutrinas muito profundas e especiais são advindas da pena de Paulo, sobretudo aqui na carta aos Romanos. Nessa segunda metade, Paulo está aplicando tudo o que ele ensinou. Paulo está trazendo para a realidade, para o chão de fábrica, para o crente comum, mostrando a este crente, como eu e você, como Deus espera que nós vivamos à luz de todo o conhecimento que ele já passou. É interessante perceber como a didática de Paulo parece muito com a metodologia contemporânea. Pense comigo, você, Samuel, acorda cedo e vai para o colégio. Chega lá, via de regra, pelo menos é assim. O professor ou a professora apresenta o conteúdo, explica o conteúdo, para no final testar os conhecimentos e provar o conhecimento dos alunos. Paulo está aqui aplicando os conhecimentos à vida prática, como quem diz, são nessas áreas que vocês podem experimentar tudo que eu ensinei para vocês. Então, Paulo está aplicando o texto. E na semana passada nós falamos como Paulo traz à tona a ideia de viver por amor, amando o próximo, e assim está contido o cumprimento da lei. A partir deste assunto, dessa temática do amor ao próximo como o cumprimento da lei, Paulo deseja resolver algumas celeumas dentro da igreja. Como eu disse, Paulo não plantou a igreja de Roma, Paulo não pastoreou a igreja de Roma, Paulo sequer conhecia pessoalmente a igreja de Roma. No entanto, ele parece saber muito a respeito da igreja de Roma. Talvez uma razão para isso seja a quantidade de conhecidos que Paulo tinha aqui na igreja de Roma. E isso vai ficar mais claro a partir do capítulo 15 e 16, quando Paulo cita nominalmente muitos dos seus conhecidos. Fato é que Paulo apresenta a doutrina,
e Paulo se antecipa a algumas objeções. E ao mesmo tempo, Paulo traz alguns ensinamentos práticos que parecem ser aqui problemas, celeumas que a igreja de Roma estava enfrentando. Muitas vezes a gente acha que divisão na igreja é coisa do nosso tempo. Às vezes a gente pensa que discussões na igreja acerca de muitas coisas é coisa do nosso tempo. No entanto, quando nós olhamos para as cartas e até mesmo para o livro histórico de Atos dos Apóstolos, nós veremos que o primeiro concílio para resolver problema se deu no tempo apostólico. E foi justamente quando eles precisavam resolver a dissensão que estava acontecendo entre judeus e gentios, sobre questão de dieta, principalmente quanto à circuncisão e à guarda de alguns preceitos legais. Paulo faz menção disso quando ele escreve aos Gálatas, falando a respeito da necessidade de tomar uma decisão coletiva a respeito de não ser necessário a circuncisão para a salvação. O problema enfrentado na igreja de Roma, tratado nesse texto, Paulo separa entre dois grupos. Um problema que estava acontecendo, e como todo problema na igreja afeta a união da igreja, Paulo deseja colocar os pingos nos is. Haviam dois grupos de crentes, que Paulo chama aqui de débeis ou fracos e os fortes. E aí, quando nós caminhamos um pouco, e nós faremos isso, lá no capítulo 15, nós veremos que Paulo trata justamente desta questão. Os débeis, os fracos, eram os legalistas, os que tinham escrúpulos para com questões relacionadas à dieta e à guarda do calendário judaico. E os fortes, segundo Paulo, eram aqueles que entenderam que Cristo foi o cumprimento de todas as coisas e que, portanto, era muito natural para eles não guardar a dieta judaica, muito menos ficar atento ao calendário das festas judaicas, porque Cristo era a consumação de tudo aquilo que esses rituais estavam apontando. A questão de Paulo aqui é trazer paz em meio a contendas, porque no âmbito do capítulo 14 de Romanos, as discussões giram em torno de questões secundárias. Irmãos, Paulo não está tratando de matéria de fé. É diferente, por exemplo, quando Paulo chama os crentes da Galácia de insensatos, porque eles estavam diminuindo o sacrifício de Jesus, associando a ritos judaicos como a circuncisão como meio de salvação. E a isso Paulo chama anátema, porque é outro evangelho. Então é diferente quando Paulo está tratando aqui da questão da dieta, de como as pessoas, ou o que as pessoas deveriam comer, ou ainda quanto à guarda de dias. Então, esse ponto precisa ficar claro para nós, e esse é o ponto de partida para nós entrarmos no texto. Paulo está tratando de questões secundárias, questões não relacionadas, ou não sendo de natureza de fé. Ditas estas coisas, podemos olhar para o texto e vamos lá. Capítulo 14, verso 1, Paulo começa com um imperativo. Como nós devemos reagir quando nós temos dentro da igreja opiniões diferentes? Gente, nós sempre teremos. Em questões secundárias, nós sempre teremos. Questões que primárias nunca estarão em discussão. O senhorio de Cristo, a veracidade, a aplicabilidade, a supremacia das Escrituras, coisas como essa são inegociáveis. No entanto, existem outras coisas que não são matéria de fé, que são secundárias, que vai, como Paulo vai chamar, muito mais por uma questão de consciência e exercício de liberdade. A gente vai ver na semana que vem como o caldo engrossa um pouco, porque Paulo aqui está falando muito de liberdade, e na semana que vem ele vai cercear um pouco essa liberdade, trazendo o mandamento do amor. Por ora, nós ficamos com o imperativo de Paulo: acolhei o que é débil. Então, nos parece que Paulo está escrevendo primariamente aqueles que são mais maduros na fé, isto é, aqueles que são fortes,
como as pessoas mais experimentadas, como as pessoas que entenderam a liberdade cristã devem reagir aos mais fracos, aos menos testados, àqueles que ainda estão, por uma condição de desenvolvimento de fé e de consciência, ainda presos a questões relacionadas à fé judaica, mas que, como eu disse, são secundárias. Paulo está dizendo, você que é forte na fé, você experimentado, você que se sente livre em Cristo, você acolha aquele que é fraco. Não se trata de discutir opiniões. Irmãos, em questões secundárias, cada um de nós podemos ter um ponto de vista. Questões secundárias, todos nós. Eu nunca desse púlpito negociarei o valor das Sagradas Escrituras. Mas quando nós tratamos de questões que não são matéria de fé, nós podemos ter opiniões divergentes, conflitantes inclusive. E está tudo bem, a amizade é a mesma. A gente pode ir embora para casa e continuar sendo amigo, irmão, e é isso que Paulo está tratando aqui. Paulo está dizendo, não podem excluir esses irmãos. E aí ele cita qual é o problema. Verso 2, ponto de Paulo. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Irmãos, só para a gente recapitular aqui, dentro da cultura judaica, isso vindo desde a lei cerimonial, lá de Levítico, os judeus eram privados de muitas coisas. Carne de porco, uma série de outros animais, eles não poderiam comer. Não poderiam. E não se trata apenas de não comer determinados animais, mas eles não poderiam comer animais que não foram matados sendo degolados. Por quê? Eles não podiam comer sangue também. Então o judeu passou todo o Antigo Testamento, na antiga dispensação, sendo privado dieteticamente de alguns alimentos e observando o preparo desses alimentos para que então, com consciência de que estão servindo a Deus, eles pudessem se alimentar. E aí, Paulo então pega esse ponto e diz, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Qual que é a ideia aqui, irmãos? Roma não era Jerusalém. A matriz social, cultural de Roma não era judaica, era romana, era gentílica. Haviam muitos romanos, porque era a capital do império, e haviam muitos gregos. Já estavam passando por aquele processo de helenização da cultura. De sorte que, para o judeu raiz, comer fora de casa era impossível. Ainda que não fosse, não uma carne permitida, mas será que ele deixou o sangue escorrer? Se não deixou, não vou comer. Nos parece aqui, e os estudiosos chegam a fazer essa associação, e depois que li, eu achei pertinente, que os judeus, por dever de consciência, ou por sentimento de consciência, que se abstinham desse tipo de alimentação, de carnes e tal, por não saber como ela foi preparada, eles parecem ter a mesma atitude que Daniel teve quando foi levado para a Babilônia. Vamos recapitular a história? Eles estão lá, vem o Império Babilônico e levam eles para a Babilônia. No primeiro capítulo de Daniel, Daniel toma um posicionamento diante daquele cenário que é extremamente contundente. Daniel estava no meio de uma cultura pagã, e aí a gente já vê alimento sacrificado a ídolos, o preparo desses alimentos feito à moda daquele povo e não segundo os preceitos judaicos. Qual que é o posicionamento de Daniel? Decidiu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Qual que é a ideia de contaminar aqui de Daniel? É justamente essa. Eu não sei qual que é a origem disso. Eu não sei se esses alimentos foram de fato preparados segundo aquilo que nos manda a lei. Eu não sei se esses alimentos, ainda que tivessem sido preparados conforme a nossa lei, já não foram antes sacrificados a ídolos. E que, portanto, participar desse banquete seria também uma forma de cultuar esses ídolos. E Daniel diz, não, só cenoura, chuchu e abóbora. Apenas legumes. Eu teria muita dificuldade. Só legumes.
E quando a gente olha para o verso 2, nós veremos alguns judeus que se converteram ao cristianismo tendo a mesma atitude. Alguns não, Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, né? Orou, deu graça, manda ver. Tudo que Deus fez é para o nosso deleite e tal. Mas outros, não sei não, prefiro me abster. E havia então, irmãos, essa celeuma. Aqueles que achavam que podiam comer, comiam livremente. Aqueles que não achavam, se abdicavam e comiam só legumes e apontavam o dedo. Nossa, mas olha, você viu lá? O Samuelzinho comendo carne doidada. Ele nem sabe se aquilo lá se degolou. Ele não sabe se aquele animal foi devorado por uma fera, porque o judeu não podia comer. Se o animal morreu por algum motivo, sei lá, deu uma febre lá e morreu, e sei lá, por algum outro motivo ele morreu, eles não comiam. Se foi devorado por uma fera, também não, tinha sangue no meio da carne, precisava deixar o sangue todo escorrer. E o problema desses que Paulo chama de fracos e débeis, é que eles ficavam fazendo o julgamento daqueles que eram livres, daqueles que se achavam livres. E do outro lado, aqueles que eram fortes, eu estou falando forte, mas forte físico, né? Aqueles que eram fortes, que se sentiam livres, olhavam para os débeis e os fracos e diziam: vai lá, escrente minha boca, eles ainda estão naquela religiãozinha de pode, não pode, eles não entenderam ainda. E o problema, meus irmãos, não era a questão de ponto de vista, mas era a dissensão que estava causando na igreja. Eram nós contra eles. E Paulo vai dizer: acabou, acolhei a todos. E aí Paulo explica o motivo pelo qual isso deve acontecer. Antes, ele continua desenvolvendo o seu raciocínio, verso 3. Quem come, não despreze quem não come. A ideia aqui é o forte ou livre, que acha que pode comer, como de fato Paulo disse que podia, orando, dando graças, coma. Quem não acha, não come, mas também não julgue. E quem não come, não faça isso, porque Deus o acolheu. Então a ideia aqui, irmãos, é que esses pontos de vista deveriam ser respeitados, porque Deus acolheu a todos. E aí fica-nos claro tratar de uma questão secundária. O fato de uns comer, outros não comer, não faziam desses crentes pessoas hereges. Eles eram irmãos, eles professavam da mesma fé, e Paulo vai deixar isso claro no restante do texto. Portanto, se Deus os acolheu, nós, os fortes, pelo menos Paulo está escrevendo para esses primariamente, devem acolher aqueles que são mais fracos na fé, que se escandalizam com essas coisas, por amor a Deus, porque na fritada dos ovos, tanto aqueles que se acham livres, que se acham na condição de poder comer e desfrutar de tudo, quanto aqueles que se abstêm, eles têm o mesmo objetivo, que é a glória de Deus. É por isso que na sequência do texto Paulo vai fazer menção, quer comendo, quer se abstendo de comer, cada um, o que come faz isso para a glória de Deus, e o que se abstém também faz isso para a glória de Deus. E aí, no verso 4, Paulo agora inverte, e ele está falando para os fracos, e ele diz assim: quem és tu que julga o servo alheio, para que seu próprio Senhor, que está sempre de pé, ou caia? A ideia aqui é o seguinte: quem que você acha que é para ficar ditando o que as outras pessoas devem fazer, se você está numa relação de igual? Ele não é um servo seu, que você dá ordem, que você determina como deve viver, como as coisas devem acontecer sob o seu domínio. Então, quem é você para julgar um servo alheio? Quem é você para determinar, impor a sua forma de pensar em questões secundárias numa jurisdição que não é sua? Nós poderíamos dizer assim, porque aí Paulo termina o verso 4 dizendo: porque o Senhor é poderoso para manter de pé aquele que estão. Então o tempo todo Paulo está dizendo que Deus é Senhor, tanto daqueles que se acham livres e por isso comem a feijoada, tanto aqueles que só comem cenoura e chuchu e abóbora.
é Senhor de todos, porque ambos tinham em mente o mesmo objetivo. Um faz diferença entre dia e dia, e outro julga quais iguais todos os dias. Muda o exemplo, mas o assunto é o mesmo, porque o celeuma era problema relacionado à dieta e problema relacionado ao calendário judaico. É interessante como em Colossos e em Corinto, Paulo faz menção disso. Eles ficam guardando dias, semanas, festas da lua nova, sábados, uma série de coisas. E tem gente que não. E aqui, irmãos, a gente precisa fazer uma ressalva. Quando Paulo fala de dias e dias como sendo iguais, ele não está tratando do dia do Senhor, do domingo. Ele está tratando do calendário litúrgico, do calendário cerimonial do povo judeu, daquelas datas específicas, das festas específicas, onde aqueles que eram mais escrupulosos guardavam com muito zelo, porque a sua consciência os acusava se eles descumprissem, se eles deixassem de observar essas datas. Outros, no entanto, diziam: Jesus é a consumação disso aí tudo. Então todas essas festas, tudo isso que acontecia apontava para Jesus. E aí a gente vai ver as datas mais importantes, a Páscoa, o sábado e a festa do tabernáculo. Todas estas coisas estavam apontando para Jesus. E se Jesus é o cumprimento da lei, todas estas coisas encerraram em Jesus. O próprio sábado, o dia do Senhor, que foi ao longo do desenvolvimento do primeiro, segundo século, sendo reconhecido como domingo, o dia da sua vitória, foi reconhecido como tal. Mas não é esse o assunto que Paulo está tratando aqui, mas no calendário. Então ele está dizendo: vocês que julgam tudo, qualquer dia do calendário igual, e vocês que não julgam, não façam esse tipo de julgamento uns com os outros. Quem distingue os dias, o faz para o Senhor, verso 6. O verso 6 e 7, Paulo está tratando justamente dessa. Qual que é o objetivo dos fracos e qual que era o objetivo dos fortes na fé? O forte dizia: eu não preciso guardar a festa, essas datas comemorativas do calendário judaico, por causa de Jesus, ele é o cumprimento disso tudo. Eu celebro Jesus no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. O outro dizia: não, nós precisamos estar atento a essas coisas. É interessante que, embora houvesse aqui posicionamentos distintos, ambos visavam o mesmo objetivo, que era fazer tudo para a glória do Senhor. Verso 6: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come. Quem dá graças, para o Senhor. A ideia é dar graças e comer, está tranquilo. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. A ideia é: quem está se abstendo de comer, está fazendo isso na sua consciência para a glória de Deus. O que Paulo está tratando aqui é que está tudo bem. Vocês não precisam de uma divisão na igreja, um celeuma, deixar de haver paz, porque existem grupos que pensam diferente em questões secundárias. E aí ele continua: porque se vivemos, e aí ele resume, irmãos, qual a razão principal de nós existirmos? Por que a gente nasceu? Por que a gente existe? Para a glória de Deus. Primeira pergunta do catecismo. Paulo está dizendo, verso 8: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele continua o texto dizendo: isso é assim, ou foi exatamente para isso que Cristo veio, que Ele morreu e que Ele ressurgiu, para ser Senhor de todos. E a ideia aqui, desta separação entre fracos e fortes, a ideia de Paulo é apontar Jesus como sendo Senhor de ambos, porque Jesus Cristo morreu tanto para mortos como para vivos. A ideia é: todos aqueles que já passaram, Cristo morreu por eles. Aqueles que vivem, Cristo também morreu por eles. O texto termina com os versos 10 a 12,
com Paulo chamando a atenção dos irmãos para que, no exercício do seu posicionamento em questões secundárias, e eu estou sempre colocando aqui em destaque questões secundárias, porque quando Paulo trata de matérias inegociáveis, ele é taxativo, e isso é heresia. Então, seja considerado maldito, anátema, vocês devem recusar. O que não era o caso de Paulo aqui, tratando de calendário, de datas e de alimentação. E aí, ele conclui assim, verso 10. Tu, porém, que julgas teu irmão, ou por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Irmãos, Paulo dá uma apelada aqui, sabe? Bem daquelas... A questão é o seguinte: se nós estamos tratando de uma questão secundária e nós estamos tratando de posicionamentos diferentes, cada um fique com a sua própria consciência, porque afinal de contas não é para você que o irmão tem que prestar conta, e não é para o irmão que você vai ter que prestar conta. Todos nós, um dia, vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus, e aí Deus tem condições de julgar as nossas atitudes segundo a nossa consciência, porque na sequência, no texto da semana que vem, Paulo vai tratar justamente do limite da liberdade e como a nossa consciência para com aquilo que nós fazemos é importante. E no verso 11 ele diz, como está escrito, ele faz uma citação: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua dará louvores a Deus. Ou seja, Paulo está trazendo à lume a ideia de que um dia, quer concordemos com coisas secundárias, quer não, nós nos apresentaremos diante do tribunal de Deus. A ideia aqui, irmãos, de Paulo, é que os irmãos deveriam pensar um pouco mais a respeito de muita conversinha sobre coisas secundárias. Existe o comentário do reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer que a igreja, ao longo, a maioria das divisões da igreja, a maioria, não são por questões primárias, não são por questões secundárias, que não envolvem matéria de fé. Porque se você pegar muitos dos nossos irmãos de outras denominações, vocês vão perceber, eles são nossos irmãos porque em matéria de fé nós concordamos. Nós discordamos em muitas ocasiões de questões mais pontuais, de questões mais secundárias, que não envolvem necessariamente ou essencialmente matéria de fé. A reverendo Augusto faz esse comentário. No seu comentário de Romanos, ele vai dizer que as cisões, as divisões por falatório não é algo novo. É algo que já vinha desde a igreja primitiva. Ou fazendo burburinho, fuxico. Os grupinhos na igreja, não, você viu fulano lá, o que ele fez? Ele está comendo aquelas coisas. Foi lá no restaurante, lá na cantineta, e pediu uma feijoada. Olha que escândalo, meu Deus. Olha só, você viu o outro lá, fazendo maior questão daquela data específica, não sei o quê. Falatórios que causam divisão, dissensão e falta de paz. Paulo está dizendo, irmãos, com isso não. Se fosse mais direto, ele vai dizer, olha, pelo amor de Deus, velho, aí não. Me ajuda aí. Em questões inegociáveis, sim, nós precisamos nos posicionar. Mas como ele diz no verso 1 do capítulo 14, em questões dessas opiniões de posicionamento, se abstenham de ficar fazendo julgamento da espiritualidade alheia, porque um se abstém de determinada comida e outro não. E ele conclui, verso 12: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Falei que Paulo apelou, e aqui ele diz o seguinte, presta atenção com o que você está fazendo. E é interessante como ele termina essa sessão de texto, essa perícope, porque ele vai começar a própria falando justamente disso. Aí ele volta para os mais fortes e vai dizer, você pode fazer, realmente você é livre, mas a sua liberdade tem limites. E no exercício da sua liberdade, se você pensar só em você, você estará pecando contra Deus no exercício de algo que te foi concedido como presente. E você dará contas a Deus até mesmo do uso
da sua liberdade, inobservando aqueles que são mais fracos na fé. Como eu disse, o próximo texto aqui ele é bastante interessante, traz aplicações muito profundas para a nossa vida. Contudo, o que nós vimos hoje aqui também traz. Sobretudo em tempos de redes sociais, onde os debates são acalorados, né? As pessoas começam discutindo, querem defender o seu ponto de vista, de discussões que não levam a lugar nenhum. Ninguém ganha com essas coisas. Isso significa que a gente não possa discutir coisas secundárias? Claro que não. A gente pode fazer, mas a gente precisa criar um ambiente propício para isso, onde você tenha liberdade de expor os seus argumentos, o seu ponto, tentar ali defender biblicamente o seu posicionamento, de novo, em questões secundárias, e ouvir o contra-argumento do seu irmão, e assim, depois disso, orar e ir embora para casa em paz, porque tratam-se de questões secundárias, não inclui matéria de fé. Que em tempos de discussões acaloradas a respeito de pouca coisa, Deus possa guardar o nosso coração, para que estejamos dispostos a defender muita coisa, que é a mensagem central do Evangelho. Que Deus nos abençoe.